Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos aí com mais uma pré-aula, mais uma lição para nós falarmos aqui da revista de jovens desse terceiro trimestre de 2024. Estamos aí com essa revista falando do livro de Daniel, onde o tema dessa revista é Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Nós já estamos aí na lição 12, que tem como tema estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. É um tema bem interessante, ele é bem denso, nós precisamos parar um pouco, entender, fazer umas contas para poder compreender todo esse texto, para nós compreendermos o que ele tem para nos dizer. Mas já vou dizer logo que é um texto que fala muito para nós sobre o decorrer do que aconteceu na história durante esse período que Deus traz aí para Daniel. E antes de nós começarmos, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não se inscreveu? Vai lá, aperta lá o botão de se inscrever. É rapidinho, é só apertar um botão ali e inscrever-se. Já curtiu esse vídeo? Para um pouco. Agora, ó, dá pausa aí. Vai lá, desce lá e aperta aquele joinha. Tem um joinha assim, ó. É rapidinho, vai ser rápido para você e vai nos ajudar muito. Também comente se tem alguma coisa para dizer, se gostou do vídeo, se não gostou também. Pode comentar lá, vai nos ajudar, vai ser muito bom para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, tá? Já voltando para a lição, então, o textuário dessa lição diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Está em Daniel, capítulo 9, versículo 24, aqui já diz muito, né? Se nós formos olhar, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade. Nós vamos entender mais esse seu povo, essa sua cidade, lá no finalzinho dessa lição, lá no último subtópico. O resumo da lição diz: Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. A leitura bíblica em classe está em Daniel, capítulo 9, aí ele fala dos versículos 1 até o 4, e depois ele pula para o versículo 20 até o 24, que ali no começo a oração intercessória, é o momento que Daniel ele lê ali os textos de Jeremias, ele tem a oração intercessória, e os versículos 20 a 24 é quando o anjo traz a revelação para Daniel das 70 semanas. Os objetivos da lição, a primeira é aprender com a postura de Daniel, de estudo e oração diante da profecia. O segundo é compreender a revelação de Deus sobre o futuro de Israel. E o terceiro é entender o teor da profecia das 70 semanas. Então, essa lição ela é muito legal. Ela tem uma aplicação prática logo no seu primeiro subtópico. No seu primeiro subtópico você pode trazer essa aplicação prática, porque a lição ela vai passar por todo o capítulo 9 de Daniel. Então é muito importante você ler junto com os seus alunos o capítulo 9 de Daniel e passar esses pontos junto com a lição, porque a lição está bem legal, a divisão que foi feita pelo professor para compreender o que está sendo dito aqui, tá? A introdução ela diz: nessa lição estudaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, que foi o que eu falei, né? Ocasião em que o profeta se acha profundamente preocupado com o destino do seu povo e de Jerusalém. Ele busca entender o plano de Deus para a restauração de Israel e o fim do exílio. Com fervor espiritual, orou a Deus buscando respostas e sua oração sincera é atendida por uma revelação profunda por meio do anjo Gabriel. Essa revelação divina contém a profecia das 70 semanas, por meio da qual Deus fez saber sobre um período de tempo decretado para o seu povo e a sua cidade santa. Nesse episódio, além de aprendermos mais uma vez com a postura piedosa de Daniel, veremos a história redentora que se desdobra na Bíblia, incluindo a vinda do Messias, sua morte e o subsequente destino de Jerusalém. Já vamos aí já para o primeiro subtópico, porque assim, a lição é muito densa e se a gente não correr aqui, a gente não consegue falar muita coisa, tá? Então, o primeiro subtópico é estudo e intercessão de Daniel, o primeiro tópico, né, dessa lição. Aí o primeiro subtópico ele tem estudando as profecias, né? Aí eu peguei 3 destaques desse texto do professor aqui.
O primeiro destaque é: o reino babilônico havia caído, agora as nações estavam sob o domínio do Império Medo-Persa sob o governo de Dario. Consciente das visões que Deus havia lhe dado, Daniel busca conhecer as profecias de Jeremias que profetizou sobre o exílio de Jerusalém. Daniel entende que o período de desolação seria de 70 anos, conforme disse o profeta Jeremias. E aí, nós temos que compreender em qual período da história nós estamos, porque nós sabemos que o livro de Daniel, ele tem ali um período de Babilônia, né, do Nabucodonosor. Ele passa pelo reinado de Belsazar, né? Tem alguns ali, interveios ali, teve alguns, como nós aprendemos na lição 8, se eu não me engano, teve alguns outros reinados aí nesse período. E também Belsazar perde, né? Ele é dominado por Dario e o Império Persa, e ele vive esse domínio também do Império Persa. Nós estamos aqui nesse período, e aqui você vê no capítulo 9, versículo 2, o período desse texto. Ele fala: no primeiro ano do seu reinado, né? No primeiro ano do seu reinado. E de quem é o reinado, né? Versículo 1 fala: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. E aí sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi as escrituras conforme a palavra do Senhor, dado ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E quando é que Jeremias fala isso? Você vai ver isso lá em Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Se você for abrir lá, vamos abrir aqui, ó, Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Ele diz assim, ó: toda a terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao reino da Babilônia durante 70 anos. Então nós já vemos aqui o texto que fala dos 70 anos que Israel seria assolados ali pelo Império Babilônio, passando pelo Império Persa. Daniel, ele busca conhecer essas profecias, ele busca ler esses livros, como nós vimos aqui no versículo 2, então ele busca compreender mais. E lendo isso, ele entende o período de 70 anos. E aí vamos para o subtópico 2, que é persistente em ler. E aí 3 destaques. O primeiro é: Daniel nos dá um exemplo de que devemos ler as Escrituras. Apesar dele ser um profeta e buscar a Deus em oração, ele buscava o entendimento através de outros profetas que vieram antes dele. Buscar o conhecimento através de bons e sérios autores é vital para compreender melhor as Escrituras sagradas. O que nós aprendemos aqui nesse subtópico, né? O que nós aprendemos? A importância de buscarmos o conhecimento através de outras fontes literárias. Apesar de nós termos a Bíblia como nossa fonte de fé e o livro de fé que nós temos, mas existem vários escritores que pegam, né, os estudos da Bíblia, destrincham, estudam, pedem discernimento para Deus e fazem livros, né? Escrevem livros para poder nos ajudar como compreender melhor o que está escrito na Bíblia. Você tem diversas obras literárias, você tem teologias você tem teologias sistemáticas, você tem introduções ao Antigo Testamento, introduções ao Novo Testamento, você tem estudos, tem livros dedicados a cada livro desse, né? Por exemplo, eu já até citei o livro do José Serafim, um amigo do nosso pastor Rigonato, que ele tem um livro que ele fez pequeno, dá para ler ele muito tranquilamente, que ele fala sobre o livro de Daniel, ele pega esses detalhes, ele ajuda bastante aí na compreensão. O que eu quero dizer com isso? Porque assim, Daniel, ele poderia muito bem falar: Deus tem me dado revelações, Deus tem falado comigo através de sonhos, Deus já falou para mim que virão mais alguns governantes aí, não será somente o governante da Babilônia, mas também o da Pérsia. Mas ele não ficou só nisso, né? Ele buscou conhecer mais as Escrituras através de outros profetas. E aí, com esse conhecimento, nós vamos para o subtópico 3, que é oração e jejum. O que acontece quando Daniel, ele
conhece, ele busca essas leituras, né, dos profetas que anteveram a ele. Ao compreender a mensagem, Daniel busca Deus em oração. Durante toda a trajetória de Daniel, temos diversos exemplos de oração. Nesse momento, ele orava por intercessão. Daniel tinha convicção de que seu povo se perdeu e ele buscava o arrependimento. Os panos de sacos trazem um símbolo de arrependimento. Apesar da vida íntegra de Daniel, ele se pôs acima do seu povo. Nós vamos ver isso aqui, nos versículos 9, do 5 até o 5 e 6, e depois o versículo 10, que ele diz assim, no versículo 5. Nós temos cometido o pecado e somos culpados. Temos sido impiedosos e rebeldes, nos afastamos dos seus mandamentos e das suas leis. Não demos ouvido aos seus servos e os profetas que falaram em teu nome, e os nossos reis e os nossos líderes e os nossos antepassados e a todo o teu povo. Ou seja, ele compreende que o povo foi alertado. E onde que o povo foi alertado? Vamos voltar lá em Jeremias, capítulo 25, que nós vamos ver que Jeremias alerta o povo. Jeremias, capítulo 25, versículo 4 ao versículo 9, que ele diz: embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção, quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoque a minha ira com ídolos feitos por vocês. Eu não trarei desgraça sobre vocês. Deus dá a condição aqui, ele fala assim, não preste culto a outros ídolos. Não provoque a minha ira, porque se vocês não fizerem isso, eu não trarei desgraça para vocês. Aí ele fala: mas se vocês não derem ouvidos e me provocarem a ira com seus ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor do Exército: vindo que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, eu os trarei para atacar esta terra, e os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, e os farei um objeto de pavor e zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, e às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz da candeia. Ou seja, Deus, ele deixa claro aqui através da sua palavra, através do profeta Daniel, de que se o povo não se arrependesse, não voltasse do seu caminho, a ruína viria através do servo Nabucodonosor. Ele fala assim, para Jeremias: Jeremias, fale, Nabucodonosor é meu servo. E as pessoas ao redor, se você for olhar, Nabucodonosor já estava dominando ali alguns locais. Então o povo já ficou: tem um grande líder aí, é Nabucodonosor. E Deus fala: é meu servo. Voltem que eu não farei nada. Mas se vocês continuarem com essas práticas pecaminosas, eu vos destruirei. Eu vou destruir através do meu servo. Daniel lê essa profecia. Daniel, ele lê isso daqui e ele se contrita. Ele se entra em oração e ele fala assim: pecamos. Assim como nós lemos aqui no versículo 5, que ele fala: nós pecamos, nós falhamos. O que é importante nós entendermos é que assim, Daniel, ele era um jovem nesse período. Daniel, ele teve uma vida íntegra, uma vida de oração, uma vida de busca por Deus. Apesar disso, ele se coloca na mesma condição daqueles que falharam e que tiveram sua nação destruída. Ou seja, nós como cristãos, nós não temos que olhar assim e falar assim que nós não somos pecadores. Não, eles que estão errados, eu estou certo. Não, todos nós pecamos, todos nós estamos em pecado, todos nós somos maus. Graças à misericórdia, graças à graça de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, é que nós hoje somos filhos de Deus. Que nós hoje temos a condição de sermos salvos, sermos filhos de Deus. Então, irmãos, no momento em que nós
compreendermos que nós também somos pecadores e que nós intercedemos não por nós também, pelo povo e por nós, nos colocando na mesma condição, Deus ele age. E como ele age, vamos olhar aqui, ó, tópico 2, Deus revela o futuro ao seu povo. E aí o subtópico 1, a resposta de oração. E olha como Deus declara Daniel, olha como ele olha Daniel. E aí eu tenho alguns destaques. Antes mesmo de terminar a sua oração, o anjo Gabriel aparece repentinamente. Esse ser angelical é o mesmo registrado no capítulo 8. Ele é mencionado como mensageiro de Deus. Nem sempre recebemos a resposta do céu de forma rápida, mas Daniel teve sua resposta repentinamente. Sabe por quê? Porque Daniel era muito amado. Onde está escrito isso? Isso está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 23, que ele diz assim, ó: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Daniel era alguém muito amado, mas Daniel era diferente por quê? Porque Daniel viveu a sua vida inteira como alguém íntegro, alguém de oração, alguém que buscava a Deus. No momento em que, e aqui a gente vai entender que aqui não, ainda não tinha chegado no período ali da Cova dos Leões. Lembrando que esse período aqui não é cronologicamente igual os capítulos 7 para trás. Então não tinha ainda sido Daniel na Cova dos Leões, mas nós já temos aqui mais um exemplo de Daniel orando. Lembra que no momento em que o povo foi proibido de orar, Daniel orou e ele teve suas consequências, ele foi para a Cova dos Leões, mas Daniel, ele era muito amado. Por quê? Porque ele buscava a Deus, ele estava sempre em comunhão com Deus. Irmãos, busquem a comunhão com Deus, porque no momento em que você buscar comunhão com Deus, Deus o chamará de muito amado. Lembrando que Davi, ele tem muitos erros, mas nós vamos entender que Deus tem como segundo o seu coração. E por que Deus tem segundo o seu coração? Porque Davi sempre se arrependeu, Davi sempre buscou ali um contritamento, Davi não teve orgulho. No momento mais difícil da vida dele, ele não teve orgulho de achar que ele era o melhor, porque ele era rei. Não, ele buscava a Deus. E nos momentos que ele errava e que ele reconhecia o seu erro, ele parava e falava: pequei contra o Senhor, pequei. Porque Deus, ele ama aquele que se arrepende, aquele que tem um coração contrito. Daniel teve uma vida piedosa, como nós falamos aqui. Daniel pecava, obviamente. Na Bíblia não se fala de pecado de Daniel. Você não vai encontrar pecado de Daniel. Mas nós sabemos que ele pecava porque era um ser humano. Mas você vai encontrar Daniel falando. Daniel se pondo na mesma condição daquele povo pecaminoso que Deus castigou. Tá bom? Também temos aqui para falar um pouco no subtópico o mensageiro de Deus, né, que é o anjo Gabriel. E aí esse anjo Gabriel, ele é considerado o mensageiro. Nós temos outros textos na Bíblia que falam sobre o anjo Gabriel. Se nós formos olhar ali em Lucas, você vai ter no capítulo 1 de Lucas. É muito importante também ler esse capítulo para a gente poder trazer para os jovens quem era o anjo Gabriel, né? E aí você tem Lucas capítulo 1, no versículo 19. Lucas capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim, ó: o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Para quem ele está transmitindo? Aqui ele está transmitindo para Zacarias. Zacarias, como nós sabemos, Zacarias, a sua esposa, ela era estéril, e então ela não podia ter filho, e Zacarias se zomba daquela mensagem, e aí o anjo fala: agora você ficará mudo, versículo 20, agora você ficará mudo, não poderá falar, até o dia que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras e que se cumprirão no tempo oportuno. Qual que era esses tempos aqui? Nascimento de João Batista. E aí se você for lá para o versículo 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Era uma virgem prometida em casamento de um certo homem chamado José. Quem é essa virgem prometida e quem é esse homem José? Maria e José. Quem é esse menino que Gabriel prometeu? Jesus.
Então Gabriel, ele era o anjo que trazia as notícias, né? Ele é o anjo que traz as notícias, né? É o mensageiro de Deus. Nós temos aí vários exemplos, vários textos na Bíblia trazendo que Gabriel era aquele que trazia a mensagem. E ele também trouxe para Daniel, tanto na revelação da lição de número 10, como nessa lição agora, você tem as revelações aí que Gabriel ali, ele traz a tradução para Daniel. Segundo subtópico, oração aos anjos. Esse tema é complicado. Esse tema aqui a gente tem que parar e tem que entender um pouco, porque nós temos muita gente cometendo muitas heresias por causa desse tema aqui, ó. Oração aos anjos. É uma pergunta, oração aos anjos? Aí nós temos aqui alguns subtópicos. O primeiro destaque é: a Bíblia mostra que Daniel dirigiu sua oração a Deus e não ao anjo. Nós não temos autorizações para fazer oração a anjos. Isso é chamado de angelolatria. Apesar dos poderes sobre-humanos dos anjos, são criaturas limitadas e são poderosos. Nós não podemos negar o poderio dos anjos. Não devemos seguir a mensagem divina de anjos, mostrando um novo caminho, e não temos anjos da guarda. Esse tema de anjos da guarda, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 88, na minha edição, ele diz assim, ó: a ideia de que todas as pessoas possuem um anjo da guarda designado para acompanhá-las durante toda a sua vida não tem sustentação bíblica. Tal pensamento vem da tradição judaica antiga e não é somente isso. Segundo essa tradição, o suposto anjo da guarda assume a semelhança da pessoa que o acompanha. Note que a menina Rod conheceu a voz de Pedro. Os discípulos, no entanto, interpretaram como o seu anjo. Isso está lá em Atos capítulo 12, versículo 15, né? Vamos abrir aqui, ó. Aqui é uma prova de que era uma tradição judaica que diz assim, ó: eles, porém, lhe disseram: você está fora de si, porque a menina fala assim, ó, ela fala no versículo 14, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Por quê? Pedro estava preso. Lembra? Pedro estava preso, o povo estava orando. Deus faz um reboliço nas cadeias, as portas se abrem, Pedro sai daquela segurança máxima, chega na porta, abaixa na porta, e a menina reconhece a voz de Pedro, todo mundo orando para que Deus viesse tirar Pedro da prisão. Deus dá a bênção ao povo incrédulo. O que o povo fala? Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele, né? Essa questão de anjo da guarda, ela é da tradição judaica, não é nossa, né? Não é uma coisa biblicamente, tá? Outras passagens bíblicas que parecem fundamentar a ideia de anjo da guarda vede, não desprezai algum desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Aqui, porém, temos a informação de que os anjos estão na presença de Deus, adorando e louvando ao Deus Pai, que não cuidam individualmente de pessoas neste mundo. A função dos anjos não é cuidar, assim, Kelvin, tenho um anjo aqui que está me guardando. Não, Deus ele envia os seus anjos para nos guardar, mas é função dos anjos, não que nós... E assim, é uma função designada de Deus aos anjos, que eles podem vir e nos livrar, assim como já foi feito. Você vai ver diversos exemplos de anjos que Deus manda para que ele faça ali um reboliço. Você vai ver isso. E aí você tem um exemplo que é quando Deus manda o anjo, Ezequias está ali, o Sinaqueribe tá ameaçando ali lutar contra Judá, e Sinaqueribe tinha um grande exército sírio, né? E aí em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21, ele fala: e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate de todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E o certo dia, ao adentrar do templo do seu Deus, alguns de seus filhos mataram a espada. Ou seja, anjo ele tem poder sobre-humano. Um anjo só foi capaz de destruir todo o exército assírio. Mas eles não devem ser adorados. Você vai ver isso daí, se você for lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, ele diz assim: eu sou João, aquele que ouviu estas coisas. Tendo ouvido isto
caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Ou seja, João iria adorar o anjo que estava mostrando tudo aquilo que ele estava vendo. E o anjo diz: mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas como os que guardam a palavra desse livro, adore a Deus. Ou seja, anjo não é para ser adorado, anjo não é para ser reverenciado, anjo é para ser respeitado. Nós vemos os anjos, nós temos uma estima por anjos, né? São criaturas de Deus também, mas eles não devem ser adorados. Se um anjo aparecer, e aí temos também outro texto, Gálatas capítulo 1, versículo 8, que é muito importante, porque tem pessoas que acham que anjo, ele traz uma nova regra, né? Um novo evangelho. E aí você vai ver em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que ele diz assim, ó, mas ainda que nós ou um anjo dos céus prega um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, seja anátema em algumas traduções da Bíblia. Então, assim, não trazemos adoração a anjo, o anjo não traz um novo evangelho, uma nova forma de ver a Bíblia, a não ser aquilo que já está escrito, tá bom? Vamos aí para o terceiro subtópico, a revelação das 70 semanas e o Messias. Aí alguns destaques: a mensagem trazia um período de 70 semanas decretadas por Deus para o seu povo. Fazendo uma contagem com a profecia de Jeremias, Daniel compreendia que o cativeiro está no final. Findaria tempos depois com o decreto de Ciro. O anjo traz um entendimento mais profundo, mostrando que as 70 semanas abrangia não somente Israel, mas todo mundo. Isso aí você vai ver em Esdras capítulo 1, né? Esdras capítulo 1. Vamos aqui abrir aqui Esdras. Esdras capítulo 1, versículo 1 diz: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em seu reino, nestes termos. E aí tem os termos de Ciro, que dizia para o povo de Israel voltar à sua terra e fazer ali reconstruir a sua terra. Então aqui está bem mostrando que realmente aquilo que Jeremias profetizou aconteceu. Aqui em Daniel nós temos ainda, não havia acontecido. Daniel está predindo aqui 70 anos. E então ali em Esdras capítulo 1 nós temos a profecia se cumprindo através de Ciro. E sabe o que é melhor? É que Ciro também é dito por Isaías anos antes de Jeremias, anos antes de Daniel. Daniel aqui, talvez, Ciro já existia, né? Ciro já era vivo com Daniel, mas ele ainda não era o rei. Quem era Dario nesse período aqui. Mas Ciro é falado lá por Isaías. Ciro foi o servo de Deus usado para a reconstrução de Israel após o exílio babilônio. Vamos lá para o último subtópico, que é o mais difícil de entender, que é entendendo então as 70 semanas. O primeiro subtópico é semanas de anos. As 70 semanas não são semanas de dias, mas semanas de anos, senão já teria passado muito brevemente. Então vamos lá, quais são as divisões delas, né? As primeiras 7 semanas, que equivale a um período de 49 anos, foi um período da reconstrução de Jerusalém a partir do decreto de Xerxes Longímano, baixado em 445 a.C. As próximas 62 semanas equivale a um período de 434 anos. Ele contempla a parte do período interbíblico até a entrada do Messias em Jerusalém. E a última semana ainda não cumpriu. Será um período do domínio do anticristo sobre a terra e a grande tribulação. Talvez você já tenha visto esse texto das 70 semanas e nunca compreendeu, né, o que significa, o que é, né? Vamos aqui ver o versículo, onde aqui fala, versículo 23 e 24, né, de Daniel capítulo 9, que diz: assim que você começou a orar, houve uma resposta, que a gente já leu, né, que você é muito amado, e preste atenção na mensagem para entender a visão.
As 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar as culpas, trazer justiça eterna e cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, assim, esse é o textuário, né? Uma parte do textuário. O textuário é só uma parte desse versículo. Mas o anjo ele fala de um período de 70 semanas. Mas que 70 semanas é essa, né? E aí nós temos que separar essas 70 semanas em três períodos. O primeiro período, ele equivale a 7 semanas. E onde que ele fala isso? Ele fala isso no versículo 25. Ele fala assim, ó: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que mandar restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, ou seja, do período em que reconstruir o decreto de Ciro, Esdras capítulo 1, ali é o início da primeira semana. Esdras capítulo 1, versículo 1, que é o período da reconstrução. Esse período da reconstrução, essas primeiras 7 semanas, nós dizemos que é o período da reconstrução de Israel. Israel se torna, você tem embrólios durante esse período, você vai ter ele contemplado no livro de Esdras e Neemias, que é aquele período da reconstrução de Israel. Leva-se então essas 7 primeiras semanas. Aí nós temos o período de 62 semanas, que essas 62 semanas é de um período interbíblico, né, que vai ali uns 343 anos, de um período de 343 anos, que ele contempla a parte do período interbíblico. Então você tem aí o reinado persa, o reinado grego, o reinado romano, até então ele se fecha com a vinda do Messias à Cidade Santa. E quando que é? Então aí você tem esse último, até a entrada triunfal de Cristo. E quando essa entrada triunfal de Cristo, então você vai ver lá em Lucas capítulo 19, versículo 28, que fala: depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar de Betfage e da Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Aqui ele começa a falar como ele iria entrar. E aí então, versículo 35, levaram-no Jesus, lançaram seus mantos sobre um jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, da multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus, glória nas alturas. Ou seja, aqui finaliza então o período de 69 semanas, né? Se cumpriu 69 semanas das 70. E aí, quando vai ser essa última semana? Essa última semana, então, nós veremos mais para frente. Vamos então essas 2 semanas aí, que é as 2 metades da 70ª semana. Aí, alguns destaques. A última semana pode ser separada em 2 metades distintas. A primeira metade será o reinado de paz do anticristo, onde ele fará uma aliança com Israel e retomará os sacrifícios do templo, mas ele profanará o templo buscando a adoração para si mesmo. A segunda metade, a nação de Israel quebrará a aliança, então o anticristo perseguirá a nação. Esse período será chamado de a Grande Tribulação. Apocalipse, capítulo 13. Diz assim: e vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças e 10 coroas, e sobre uma cada chifre e cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, e tinha os pés como de urso, e a boca como de leão, e um dragão deu à besta o seu poder. Aqui é muito interessante, porque ela tinha todas as fisionomias lembra da visão de Daniel, do leopardo, do urso e do leão? Ela compunha todos os reinos. E o dragão deu à besta o seu poder. Que era o dragão? O diabo. O poder torna autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido
um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Então assim, aqui nós já vemos então quem vai ser que vai dominar nesse período da última semana. Será o anticristo. E aí nós temos então o período essa última semana é um período de 7 anos. 3 anos e meio será o período que o anticristo ele irá fazer o seu domínio. E ele vai fazer uma aliança com Israel, reconstruirá o templo e retomará o sacrifício. Porque é o que diz aqui, ó. Ele diz no versículo aqui, ele fala assim: depois das 62 semanas, o ungido será morto. Quem é ungido? Jesus Cristo. Jesus Cristo será morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos e o povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Desolação foram decretadas com muitos. Ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que está decretado. E aqui você entende que na metade dessa primeira semana, ele então dará fim ao sacrifício, ele começará a querer trazer para ele a adoração, ele vai querer dominar esse período para ele, e então o povo não aceitará, porque lembra que o povo de Israel não aceita adoração a outros que não seja o Deus verdadeiro. Então eles quebrarão esta aliança, fazendo com que haverá então a segunda metade de uma perseguição muito grande para o povo de Israel. Então findará, né, no fim dessa grande perseguição com a vinda de Cristo. Então, com a segunda vinda de Cristo, agora ele sim como aquele Messias que o povo de Israel estava esperando. Vamos aí para o terceiro subtópico, o intervalo e a igreja. Onde que estará a igreja nesse período, né? Onde que estará a igreja? Então, isso aqui é o que nós cremos, né? Lembrando que existem 3 vertentes de ensino. Nós temos os pré-tribulacionistas, nós temos os mid-tribulacionistas e nós temos os pós-tribulacionistas. O pré-tribulacionista ele acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, antes desse período, né, de 7 dias, né, dessa última semana, desses 7 anos. Nós seremos arrebatados antes. O mid-tribulacionista acredita que a igreja passará pelos 3 anos e meio do reinado do anticristo ali de paz. E o pós-tribulacionista acredita que a igreja também passará por esse período, nessa última semana a igreja também estará. Mas lembra que o anjo fala, e é isso que nós cremos. Nós cremos que essa profecia é para Israel e para o seu povo, porque ele fala que isso está guardado para Israel e Jerusalém. Então, vamos aqui, ele diz aqui, ó, os 3 destaques desse tópico o estudo das escrituras mostra um grande intervalo para ocorrer a última semana da profecia. Este período, também chamado de o tempo dos gentios, é o tempo da graça e devemos anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro. O período mencionado por Daniel refere-se a Israel e Jerusalém. A igreja não passará pela grande tribulação, pois terá sido arrebatada. Esse é um pensamento nosso, nós que somos pré-tribulacionistas acreditamos que nós não passaremos pela grande tribulação, nós não passaremos pela última semana profetizada por Daniel. E qual é esse? Tem um intervalo entre essas semanas, né? Da 69ª semana até a 70ª semana, você tem um intervalo aí que é o período da igreja. É o período que a igreja cresce, é o período que a igreja tem para pregar sobre essa última semana, pregar sobre o arrebatamento da igreja. Então, e pregar sobre as boas novas de Cristo. Então, irmãos, nós estamos no período do intervalo dessas semanas. Houve um congelamento dessas semanas. Nós estamos nele para pregar o evangelho. Amém? Já vamos para a conclusão? Eu sei que durante a aula, você vai ter muito mais tempo para poder falar muito mais sobre esse tema, que ele é bem denso, né?
Ao término desta aula, a profecia das 70 semanas de Daniel nos leva a reconhecer a importância da dedicação ao estudo e da vigilância constante. Aprofundar o nosso entendimento dessas profecias escatológicas requer esforço contínuo e atenção aos detalhes, pois são temas complexos que nos desafiam a ir além da superfície. Que o Senhor nos dê graça e continue guardando a sua igreja. Irmãos, falar das 70 semanas de Daniel é um estudo que você pode fazer aí, ó, durante vários dias, várias aulas, porque é muito denso, é muito complexo. Você pode pegar um período para falar somente da reconstrução de Israel. E aí já fica uma dica que tem um vídeo nosso no canal que esse que vos fala um pouco sobre o livro de Esdras e dá um destaque, fala um pouco mais sobre essa história da reconstrução do templo, né? Dali que é falado muito no livro de Esdras, né? E também temos outros vídeos aí, por exemplo, nós temos o Soprocast para falar do período interbíblico, que é essas 62 semanas após essa primeiras 7 semanas que nós vimos da reconstrução. Então, eu sei que tem muitos vídeos também na internet falando sobre as 70 semanas de Daniel. É um tema que você pode falar muito. Você também pode ver vídeos escatológicos para falar da última semana, desse período de 3 anos e meio da falsa paz e dos 3 anos e meio da tribulação, que o anticristo virá para dominar o povo. Então, é um tema bem complexo, eu sei que demorou mais, essa aula foi um pouco maior do que estamos acostumados, mas é porque realmente o tema é complexo, tá? Deus abençoe a todos que ficaram até aqui, não esqueçam de curtir nosso vídeo, comentar e compartilhar, tá? Deus abençoe.